Amém? E eu queria convidar você a ficar de pé e convidar o bispo aqui e fazer um agradecimento, toda a igreja de pé, o nosso agradecimento, aleluia, o nosso agradecimento, assim, foi muito precioso esses dias que a gente teve. Foram um tempo precioso para mim, um tempo precioso pela minha família, e eu agradeço muito por tua amizade. Tua amizade foi muito significante para mim e mudou muita coisa na minha mente, no meu coração. E a Bíblia diz que quem encontra um amigo encontra um tesouro. O Senhor é um tesouro. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. À vontade. Muito obrigado. Tome se assento. Boa noite. Eu também agradeço muito hospitalidade, carinho dos apóstolos. Primeira vez que estou aqui em Tocantins e me senti muito amado, muito abraçado por los irmãos. Comi muitas comidas que não conhecia. Experimentei muitas coisas interessantes. Muito obrigado por abrir suas casas, por abrir a igreja, pero mais ainda por abrir o coração. Muito obrigado. Fico muito feliz. Estou um pouco cansado porque estou já 30 dias fora de minha casa, pero estou feliz por tudo que estou vendo que o Senhor está fazendo. E a palavra de Deus é como o agua. Muitas vezes não faz muito barulho, muitas vezes é muito tranquilo. Eu tenho um ministério de água. Há pessoas que têm um ministério de fogo. É muito chamativo, muito milagro, e eu amo isto. Pero não é meu ministério. Meu ministério é o ministério de água. É muito tranquilo, vazio, pero sempre a água vai chegar a todos lados e vai fazer o que tem que fazer. Sempre. Então eu fico em paz, que todo o que eu compartilhei vai encontrar um espaço e em seu tempo vai dar frutos. Por isso que em meu trabalho eu tenho relacionamento com igrejas por 10, 20 anos. Não é ainda uma vez que vou, sino que sempre estou regressando e mantenemos a relação. Depois, apóstolo já estuvo em Argentina, em minha congregação ministrando. Ainda que eu não conhecia ele estuvo lá por referências do apóstolo Ulisses. E agora vou convidar a ele, se que vão ter que prestármelo. Vou levar ele para Argentina, para Estados Unidos, entendem? E isto é algo muito bueno. Así que estou muito agradecido. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor. Pastor, apóstolo, ¿quieres hacer essa síntese maravilhosa que tu fez? Sim. Assim? Ok. Mais ou menos para que nós vamos fazer uma recapitulação nos capítulos especificamente nos capítulos de Ruth. O primeiro capítulo, nós vimos, ele deu ênfase aos nomes, né? E a decisão específica de Elimelec. O nome Elimelec significa o Senhor é o meu rei. E ele tomou a decisão de sair da sua terra, que era uma terra abençoada, e ir para Moabe. E essa decisão foi muito séria, porque Moabe era não apenas um povo amaldiçoado, ele também era aquele povo que negou ao povo de Deus o pão e a água. E quando ele tomou a decisão de sair, ele estava dizendo: Senhor, eu vou governar minha vida, o Senhor não é mais meu rei, o Senhor, eu vou governar a minha vida. E ele gerou 2 filhos. E algo tremendo foi que, às vezes, quando a gente sai do governo de Deus, a gente gera filhos.
Porém, os 2 filhos foram doentes, e morreu Elimeleque e os filhos, e ficou somente Noemi. E Noemi ficou sem tudo por causa de uma decisão errada do seu esposo. E naquela terra ela conheceu Ruth. E a Ruth e Órfão eram suas 2 noras. E algo muito profundo que ele disse sobre órfão, o que significa órfão? Nunca, alguém que dá as costas. E muito impressionante que nós não devemos nos impressionar com quem chora conosco, quem abraça conosco, mas nos dá as costas, vira para a gente. E às vezes a gente acha desse jeito. E Ruth, o nome, quem se lembra significa Ruth, gente? Hã? Se você falar, você vai ganhar um copo d'água. Aquele que sacia a sede de alguém, né? Amém? Vamos aplaudir aí, que é a resposta certa. E Ruth falou o primeiro juramento da Torá. Isso é muito importante. Quando alguém se converte ao judaísmo, né? Depois de passar a estudar 2 anos, são 2 anos, toda a Torá, ele faz uma prova e faz o juramento de Ruth, porque é o primeiro juramento que Ruth fez, primeiro juramento escrito. E Ruth, então, segue a sua sogra. E quando sua sogra chega na terra, ela diz, não me chame de Noemi, porque o nome Noemi significa doce, meiga, uma mulher prazerosa. Ela disse, eu saí daqui cheio de filhos, saí daqui prazerosa, porém me chama de Mara, porque sou amarga. A mão do Senhor tem pesado sobre mim. E na realidade não foi a mão de Deus, foi os frutos das decisões. Nós não somos o que queremos ser, nós somos o que decidimos, o que nos compromete. As nossas decisões é que faz a nossa vida. É ela que faz. A vida, nem sempre a gente tem o que a gente quer, a gente tem o que a gente se compromete. E quando ela volta só. E ela decide se submeter à liderança da sua sogra. No capítulo 2 nós vimos o que é, para nosso conhecimento, na cultura bíblica, a mulher. A mulher não tinha um nome próprio. A mulher, desde criança, era chamada filha, por exemplo, vou usar o Denis como exemplo. A mulher, a Andréia, desde criança, filha do seu Bucá, cresceu, casou, passou a ser a esposa do Denis, Então a mulher, ela na cultura, ela sempre tinha, ela não tinha um nome, ela era de alguém, posse de alguém. E Ruth, ela decidiu se submeter à liderança, renunciou tudo, chegou e ela falou para sua sogra, fica aí em casa e vou cuidar de você, buscar, suprir necessidade, porque o nome dela, o nome está ligado ao propósito, ao destino, eu vou suprir a necessidade. Ela foi para o campo e entrou justamente no campo de quem? Quem se lembra? No campo de Boaz. Boaz significa forte, poder, redentor. E Boaz é um tipo de Jesus, de Yeshua, aquele que nos redimiu. E quando Boaz ficou sabendo de Ruth, quem era, o que ela estava fazendo, ele reúne os seus empregados e diz para eles, olha, vocês, deixa essa moça aqui, não incomode ela, e quando vocês for seguindo o caminho, deixa cair de propósito, deixa espigas sem colher, deixa espigas cair de propósito. E ele chama Ruth e fala, não saia daqui, não saia desse campo, fica aqui e beba água dos meus senhores. Aí se cumpre a lei da semente, aquilo que nós damos, nós recebemos. Ela deu, o nome dela significa aquela que sacia, e agora ela estava sendo saciada. E aprendemos a importância da lei da imitação. Ruth ia atrás ela ia imitando,
os trabalhadores colhendo, nós vemos a importância do discipulado, a importância. Nós vimos que se os meus filhos me veem em unidade com minha esposa, me veem em unidade, carinho, eles serão do mesmo jeito, eles vão viver do mesmo jeito. Então, no discipulado, duas coisas é importante: a imitação e o ensinar os princípios, ok? Maravilloso. Amém. Agora, Muy bom. Glória a Deus. Vamos a entrar en el capítulo 3 y 4 y vamos a cerrar esto. Isso, nós vamos entrar no capítulo 3 e 4, vamos fazer uma síntese do capítulo 3 e 4. E, gente, antes de entrar na palavra, me perdoe somente um pouquinho, eu quero dar as boas-vindas para o meu filho, ele acabou de chegar, vem cá dar um abraço no papai. Meu filho entrou um período de férias e agora está quase concluindo, chegou hoje e a gente se sente muito honrado. A nossa casa está completa. Sempre quando a gente vê para a família, um está fora, não é igual. E graças a Deus, nosso Deus levou em paz e trouxe em paz e ele acaba de chegar. Corre aqui, meu rapaz. Boa noite, igreja, amém? Como vocês estão? Alegria estar aqui, muito bom ver a casa cheia e é muito bom. Deus abençoe cada um. É isso. É isso aí, né? Simples, muito bom, muito bom. Entonces, le voy a pedir al apóstol Claudio si puede leer los primeros 6 versículos del capítulo 3. Ok. Os primeiros 6 versículos do capítulo 3. Capítulo 3 de Ruth, quantos estão abertos aí? Vamos ler a palavra de Deus. Disse-lhe Noemi, a sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que seja feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveres, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira, banha-te, unge, põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te dar a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele deitar. Então chegarás e descobrirás os teus pés, e deitará, e dirás ele o que deve fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disser, eu farei. Então foi ela para a eira, fez conforme o quanto a sua sogra havia ordenado. Aquí nosotros vemos un paso más adelante en el proceso de Ruth y Noemí. Aqui a gente vê um passo mais adiante no processo de Ruth e Noemi. Porque en el capítulo 2 nosotros vimos cómo Boaz le empieza a formar a Ruth por imitación. No capítulo 2 nós vemos como Boaz começa a formar Ruth pelo processo de imitação. Ella tiene que imitar a los viejos trabajadores y seguir el ejemplo. Ela tinha que imitar os servos trabalhadores e seguir o exemplo. Y ella empieza a servir y trabaja muy duro. E naquela época o trabalho era muito duro, o trabalho do campo. Y también nosotros, cuando una persona nueva llega a la iglesia, tenemos que tratar de involucrarla en cualquier cosa, pero que se involucre en cualquier área. Quando
Na igreja também é assim. Quando alguém chega, nós temos que envolver a pessoa em qualquer área. Sí, claro, uno no le puede dar una gran responsabilidad porque es muy nueva la persona. Não devemos dar uma grande responsabilidade porque ela é uma pessoa nova, mas porém temos que dar uma responsabilidade, envolver. Porque es importante en el discipulado que ella aprenda que el servicio es algo fundamental. No discipulado é importante que nós compreendemos que o servir é fundamental. Entonces acá vemos que Ruth empezó sirviendo, empezó trabajando. E aqui nós vemos que Ruth começou a servindo, começou a trabalhando. Y una vez que esto ocurrió, aquí en el capítulo 3 vemos que se produce un cambio. Aqui, como isso ocorreu no capítulo 3, nós observamos que aqui houve uma transformação. Entonces, voy a buscar aquí, se me perdió aquí, perdón, Ruchi 3, ahí estamos. Ahí entonces dice que en el capítulo 3 hay una conversación. Aqui no capítulo 3 nós vemos uma conversação. Noemí se había convertido como en la mentora, la guía espiritual de Ruth. Noemi tinha se transformado uma mentora de Ruth. La que le estaba discipulando, la que la estaba formando. E Noemi estava discipulando, estava formando Ruth. Entonces ella ve que Ruth da muchos pasos buenos, Ruth es trabajadora, Ruth tiene buen testimonio, Ruth está avanzando. E nós vemos que Ruth deu muitos os passos bons. Ela era uma boa moça, uma moça de caráter, uma moça trabalhadeira. Entonces Noemí se propone llevarla un paso más adelante. E vendo isso, Noemi se propõe a colocar ela um passo mais adiante, um degrau a mais. Entonces ella tiene una estrategia. Isso é uma estratégia. Ella quiere que Boaz se case con Ruth. E Noemi quer que Boaz se casa com Ruth. Que sean uno ellos. Que tem que ser noivos. Que sean uno, como Tem matrimonio. Isso, tem que ser um só, um matrimônio, formar um matrimônio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los discípulos. E é isso que nós temos que fazer com os discípulos. Nosotros acompañamos, enseñamos, estamos con ellos. Pero nuestro objetivo es que ellos se unan a Boaz, que se unan al Señor. Nós acompanhamos os discípulos, ensinamos, estamos com ele, mas o nosso objetivo tem que ser que eles se unem com o Senhor. Amén. Amém? Entonces, ¿qué ocurrió? Ella le dio instrucciones. O que ocorreu? Noemi deu instrução. Dice, Boaz va a estar limpiando el grano, va a estar limpiando lo que cosechó. Boaz estará no campo, lá na eira, limpando o que colheu. Van a estar contentos porque una fiesta cuando se levantó la cosecha. Ele vai estar contente, vai estar alegre por toda a colheita. Él va a estar comiendo y bebiendo y va a estar feliz. Ele vai estar comendo, bebendo, estará feliz pela colheita. Y en un momento él se va a ir a dormir, se va a acostar. Em um momento ele vai deitar, ele vai estar cansado e vai deitar. Entonces tú tienes que ir a ese lugar y tener un encuentro con él. E então você vai ter que ir a este lugar, a ter um encontro com ele. Entonces dice que ella le dice ahí está. En el versículo. Me ajuda aqui, gente. No versículo 3. En el versículo 3 dice así. Ok. En el versículo 3 dice, te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Eso es. No versículo 3, observa no versículo 3, ela diz, olha, você vai se lavar, vai se ungir e põe os teus melhores vestidos e vai à eira. ¿Qué estaba haciendo Ruth cuando Boaz la conoció? Quem era Ruth? No, ¿qué estaba haciendo? O que estava fazendo Ruth quando Boaz a conheceu? Quem se lembra? Responde aí, meu povo. Isso, trabalhando. Estaba trabajando. Entonces ella estaría con una ropa de trabajo. E ela estava vestida uma roupa surrada, uma roupa de trabalho. Una ropa sucia. Uma roupa suja. Ella estaría transpirada. Estaria suando, transpirando. Con mal olor, mal olor. Com mau cheiro, o suor forte.
Y es así como viene la gente al Señor. E é assim que as pessoas chegam para o Senhor. Quantos estão compreendendo aí? Cuando venimos al Señor, venimos sucios, Quando chegamos para o Senhor, nós chegamos sujos, con el olor de la inmundicia. com o cheiro do pecado, da imundície. Y así es como Ruth conoció a Jesús. E foi assim que Ruth conheceu a Jesus. Y así nosotros conocemos a Jesús. E assim nós conhecemos também a Jesus. Y Jesús en su gracia nos acepta y nos ama, aunque nosotros estemos así sucios, llenos de mal olor. Jesús nos ama y nos acepta. E o Senhor, mesmo nós estando sujo, com mau cheiro, o Senhor nos aceita, Ele nos ama. Y nos recibe en su casa. E Ele nos recebe em sua casa. Pero acá estamos yendo un paso adelante, Aqui nós estamos vendo um passo a mais. porque ella perseveró, ella fue constante, estuvo sirviendo. Isso. E este passo a mais que Ruth deu foi por causa da sua perseverança, porque ela continuou servindo. Entonces ahí Noemí le dice, ahora vamos a ir un poco más adelante. Eso. Yo quiero que tú tengas una relación íntima Eso. con Boaz. Noemi, como mentora, e viu a perseverança de Ruth, ela disse, eu quero que você te dê um passo a mais. Eu quero que você tenha uma relação íntima com Boaz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto, le dice. Te vas a sacar esa ropa de trabajadora, te vas a bañar, te vas a poner un hermoso vestido y te vas a poner perfume. E Noemi disse, então você vai se banhar, tirar essas vestes de trabalhadoras, se banhar, colocar um bom vestido e se perfumar. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. E é isso que o Senhor faz com nós quando chegamos para Ele. Una vez que nosotros estamos avanzando en el discipulado, nosotros no podemos seguir con la ropa vieja del mundo. Quando nós estamos avançando no discipulado, nós não podemos prosseguir com a roupa do mundo. No podemos seguir con el olor del mundo. Nós não podemos continuar com o cheiro do mundo. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Nós precisamos tomar decisão. El perfume que más le agrada a Dios no es Carolina Herrera. O perfume que mais agrada a Deus não é Carolina Herrera, a marca de perfume. Quem lembra aí, gente? Vamos conhecer ela. El perfume que más agrada a Dios es el perfume del Espíritu Santo. O perfume que mais agrada a Deus é o perfume do Espírito Santo. Si tú quieres ser atractivo para Dios, si tú quieres que el Señor se enamore de ti, quieres tener intimidad, busca tener el perfume del Espíritu Santo. Se você quer que o Senhor se volte para ti, seja como um namorado, tenha um relacionamento íntimo e profundo, você precisa ter o perfume do Espírito Santo. Y Pablo va a decir que tiremos de nosotros las viejas vestiduras del viejo hombre. E Paulo vai nos falar que nós temos que tirar de nós as vestiduras do velho homem, as vestiduras da velha natureza. Porque cuando tú vienes a Cristo, tu corazón cambia. Porque quando nós chegamos a Cristo, nosso coração transforma. Pero si seguimos con las vestiduras viejas, estamos en Cristo, pero el olor del mundo sigue estando en nosotros. Quando chegamos para Cristo, nosso coração muda. Mas se nós continuarmos andando com Cristo, com as vestiduras do mundo, com o cheiro do mundo, não há mudança. Entonces lo que dice en este momento es, tienes que tirar esa vestidura y revestirte de Cristo. Então este é o momento, quando você chega, este é o momento de você tirar as vestiduras, o mau cheiro e se vestir de Cristo. Y eso se hace renovando la mente. E isto é renovando, mudança na mente. Lo que yo estoy intentando hacer estas noches con ustedes, lo que he intentado hacer estas noches que estuve aquí, es tratar de incentivarte a que busques en la palabra para que se renueve tu mente. O que eu estou tentando fazer com você aqui nesta noite é para que você mergulhe na palavra, para que haja uma transformação na sua mente. Porque cuando tu mente es transformada, el Señor empieza a ganar victoria en todas las áreas. Porque quando a sua mente é transformada, o Senhor começa a dar vitória em todas as suas áreas. Si tú le entregaste tu corazón a Jesús,
tu corazón ya es de Jesús. Se você entrega teu coração a Jesus, teu coração já é dele. Pero la mente es un proceso permanente toda la vida. Porém, a sua mente é um processo graduativo todos os dias. Entonces nosotros en este momento la batalla del Señor es por nuestra mente. Então, neste momento, a batalha do Senhor não é pelo coração, é pela sua mente. Y nosotros tenemos que colaborar con el Señor en la renovación de la mente. E nós precisamos colaborar com o Senhor no processo de transformação da nossa mente. Nosotros tenemos muchos pensamientos e ideas que el enemigo sembró en nuestra mente. Nós temos muitos os pensamentos e ideias que o inimigo semeou na nossa mente. Desde que éramos niños, nosotros tenemos estos pensamientos en nuestra mente. Son fortalezas en la mente. Quando já éramos pequenos, o inimigo começou a gerar fortalezas na nossa mente. Un espíritu no es solamente un espíritu, también es una forma de pensar. Espírito não é apenas um espírito, mas também é uma forma de pensamento, uma forma de pensar. Por eso, si ustedes miran la Biblia, van a ver que Jesús jamás ministró liberación a sus discípulos. Por isso, se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que Jesus jamais ministrou libertação aos discípulos. Jesús ministraba libertación a las personas que encontraban el camino. Jesus ministrava libertação com as pessoas que ele encontrava no caminho. Porque no tenía tiempo de ficar con ellos. Porque Jesus não tinha tempo de ficar com eles. Entonces Jesús echaba fuera los demonios y le decía: cuídate para que no vuelvan más demonios. Quando Jesus encontrava uma pessoa endemoniada, ele expulsava os demônios e dizia para eles: cuida para que os demônios não voltem. ¿Por qué? Porque esa casa iba a quedar vacía. Porque a casa, os demônios saíam, a casa ficava vazia. Pero como Jesús tenía tiempo con los discípulos, pasó 3 años con ellos. Porque Jesus teve tempo com os discípulos, passou 3 anos com os discípulos. Jesús les fue enseñando la palabra. E Jesus, durante esses 3 anos, ele começou a ensinar a palavra. Entonces, cada vez que Jesús les sembraba una palabra en la mente, cada vez que Jesus ensinava uma palavra, a palavra entrava na mente. y esa palabra confrontaba la mentira del enemigo. E essa palavra que eles ouviam confrontava a mentira do inimigo na vida deles. Entonces ellos iban sacando la mentira y poniendo la verdad. E à medida que o tempo ia passando, Jesus ia tirando a palavra, ia tirando a mentira e colocando a verdade. Entonces Jesús les dijo en un momento a ellos, a los que creían en él, Jesús les dijo esto: si ustedes permanecen en mi palabra. E Jesus disse para os seus discípulos, chegou o momento que ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Y conocerán la verdad. E conhecerão a verdade. Y la verdad los va a hacer libres. E por causa da verdade, vocês serão livres. El discipulado es el nivel más alto de liberación. O discipulado é o nível mais alto de libertação. Porque no se produce el vacío. Yo te voy dando verdades que vas guardando en tu corazón y en tu mente, y esas verdades te van liberando. Porque nós recebemos verdades, e essas verdades vão entrando aqui dentro, e elas vão nos libertando. ¿Usted me está entendiendo esta noche? Vocês estão me entendendo esta noite? Vocês estão muito silêncio, aí ele fica pensando que não estão compreendendo. Si yo estuviera escuchando esto por primera vez, yo aplaudiría al Señor. Se eu estivesse ouvindo isso pela primeira vez, eu aplaudiria o Senhor. A classe está atenta. Amén, amén. Está bien, apóstol, gracias. Hay muchos lugares, por ejemplo, en mi congregación argentina, muchas veces me criticaban porque yo no me ponía a echar demonios en el culto, me criticaban otras iglesias. Em muitos dos lugares, e, por exemplo, na minha congregação na Argentina, eu não expulsava demônios, não orava em libertação expulsando demônios, e por causa disso eu era criticado. Y los colegas en otras iglesias no entendían lo que yo estaba haciendo. Os outros pastores das outras igrejas não compreendiam o que eu estava fazendo.
Porque ellos no sabían que yo paso tiempo con las personas y en el discipulado las personas se liberan de demonios. E eles não sabiam que eu passava tempo com as pessoas e o discipulado liberta as pessoas dos demônios. Era algo privado, yo no necesitaba exponer a las personas aquí al frente. Era algo que eu fazia no privado, não havia necessidade de expor as pessoas publicamente. Y entonces se producen cambios más lentos, pero son cambios muy sólidos. O discipulado, ele produz transformações mais lentas, porém são transformações mais sólidas, mais firmes. Porque la persona se va sanando espiritualmente, emocionalmente, es mucho más equilibrado que solamente echar fuera los espíritus. As pessoas, no discipulado, as pessoas vão sarando emocionalmente, vão sendo transformadas por dentro. E isso é mais sólido do que você simplesmente expulsar espíritos. ¿Cuántas iglesias están todo el tiempo echando demonios y a la siguiente semana esa persona otra vez hay que liberarla y así están cansados los pastores de ministrar liberación permanentemente? Quantas igrejas estão expulsam um demônio hoje, daqui 7 dias o demônio está de volta e os líderes estão cansados porque vive expulsando. Sin embargo, con el discipulado no es así. Porém, no discipulado não é dessa forma. Porque tú le enseñas una verdad a la persona y esa verdad va a confrontar su mentira. Porque no discipulado você ensina uma verdade para a pessoa e essa verdade vai confrontar a mentira dentro do seu coração. Yo un ejemplo que siempre doy es el ejemplo de mi padre. Um exemplo que eu sempre dou é um exemplo do meu pai. Mi padre no conocía al Señor cuando yo era un niño. Meu pai não conhecia o Senhor quando eu era criança. Pero mi pai era un hombre muy trabajador y viajaba mucho. Sim. Meu pai era um homem muito trabalhador, ele vivia viajando. Y yo sabía que cuando él venía me iba a traer un presente, un regalo. E eu sabia que quando meu pai voltava, ele iria me trazer um presente, uma lembrança. Yo tengo un padre muy generoso. Eu tenho um pai muito generoso. Entonces, cuando yo conocí a Jesús, cuando a mí me dijeron que Dios era generoso, para mí es muy fácil creer eso. Por isso, quando eu conhecia Jesus e me falaram que Deus era generoso, era bondoso, era muito fácil eu compreender. Porque mi padre humano es generoso. Porque o meu pai humano era um pai generoso, um pai bondoso. Todo lo que viviste con tu papá y tu mamá lo vas a proyectar a tu relación con Dios. Tudo que você vive com teu pai e a tua mãe, você vai projetar no relacionamento seu com Deus. Mi padre era un hombre muy ocupado. Meu pai era um homem muito ocupado. Y cuando él venía el fin de semana a la casa, no teníamos calidad de tiempo juntos. Quando meu pai vinha aos finais de semana em casa, nós não tínhamos um tempo de qualidade. Entonces, cuando yo conocí a Cristo y me dijeron que Dios era amoroso y quería pasar tiempo conmigo, a mí me costaba mucho creer esto. Por isso, quando eu conheci a Cristo e me disseram que Ele era um pai amoroso e Ele queria ter um relacionamento íntimo comigo, isso foi difícil para mim entender. ¿Me estás siguiendo lo que estoy falando? Estão me compreendendo? Lo bueno y lo malo lo vas a proyectar a Dios. Lo bueno y lo malo que pase lo vas a proyectar a Dios. O que passa no teu relacionamento com o teu pai, você vai projetar a Deus. Entonces, cuando vas al discipulado, yo tengo varios discípulos que son huérfanos. Por isso que quando se vai no discipulado, por exemplo, eu tenho vários discípulos que são órfãos, que fueron abandonados. que foram abandonados. Entonces yo tengo que ministrarles la paternidad de Dios en ese área. E por causa disso, eu tenho que ministrar que Deus é pai, a paternidade de Deus nessa área da vida deles. Entonces yo uso el Salmo 27:10, que dice, aunque mi pai y mi mai me abandonen, el Señor siempre va a estar conmigo, me va a recoger. Por isso que eu uso Salmos 27, que diz que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, Deus não me abandonará. Entonces yo meto una verdad para confrontar la mentira que él tiene en su corazón. Por isso eu planto dentro do coração deles uma verdade para confrontar a mentira que tem de abandono no coração. Porque la persona que fue abandonada siente que no tiene valor. Porque a pessoa que foi abandonada
ela sente que não tem valor. Ella dice, si mi padre me abandonó, quiere decir que yo no valgo nada. Ela diz, olha, se o meu pai, que é meu pai, me abandonou, significa que eu não tenho valor nenhum. Imagínate construir tu vida sobre esta mentira. Imagina você construir a sua vida em cima dessa mentira. Tu autoestima está muy destruida. A sua autoestima está muito destruída. Es muy posible que vas a casarte con cualquier persona por un sentimiento de carencia emocional. Isso é muito possível que você vai casar com qualquer pessoa por causa das suas carências emocionais. Entonces, cuando esto pasó, el daño que se hace es muy profundo. E os anos vão passando isso. No, cuando esto ocurrió, cuando tu padre te abandonó, el daño, la ferida es muy profunda. Por causa do abandono do teu pai, essa ferida no teu coração é muito profunda. Entonces yo voy a tener que pasar tiempo en esa dirección con él, diciéndole, mira, yo no soy tu padre, yo no puedo reemplazar a tu padre, pero yo estoy dispuesto a estar contigo porque para mí tú eres valioso. Por isso, você precisa dizer para essa pessoa, eu não sou teu pai, mas, porém, eu vou passar muito tempo contigo porque para mim você é muito precioso. Eso es paternidad espiritual. Isto é paternidade espiritual. Yo no voy a reemplazar a su papá. Eu não vou representar, Reemplazar. No voy a ocupar el lugar del papá. eu não vou ocupar o lugar do teu pai. No puedo hacer esto. Eu não posso ser teu pai. Él ya es un adulto. Él necesitó a su papá cuando él era una crianza. Ahora es un adulto. Agora, você hoje é um adulto. Pero tampoco puedo quedarme en que él se quede prendido conmigo emocionalmente. ¿Entiendes? Yo necesito que él se conecte con Dios. Porém, eu não posso querer que essa pessoa se conecte comigo. Ela precisa se conectar com seu pai no céu. Porque yo también soy un ser humano y me puedo equivocar. Porque eu também sou um ser humano e como ser humano eu posso errar. Él tiene carencias emocionales que él necesita a alguien muy cercano y yo no puedo estar con todos mis hijos espirituales al mismo tiempo. Essa pessoa tem carências espirituais e eu não essas carências emocionais e eu não tenho como estar com ele todo o seu tempo. Pero nuestro Padre Celestial sí puede hacerlo. Porém, o nosso Pai Celestial sim pode estar com ele o tempo todo. Nuestro Padre Celestial es el único Padre perfecto. O nosso Pai Celestial é o único Pai perfeito. Entonces nuestro trabajo es ser como un conductor, un camino, como hizo Noemí, para que ella llegue a tener un relacionamiento con el Señor directamente. Por isso, o nosso trabalho tem que ser como o de Noemi, um condutor. Conduzir as pessoas a ter um relacionamento íntimo com seu pai. Entonces hay que empezar a cambiar la mente, a cambiar actitudes para que esa persona se vuelva atractiva para Dios. Por isso nós precisamos fazer um trabalho para transformar a mente, para que essa pessoa possa tornar-se atrativa para Deus. Entonces ella le dice así, que vaya y que Boaz va a estar durmiendo en la era. Y fíjese lo que le dice en el versículo, por favor, apóstolo, ahí en el versículo 4. Versículo 4. Quando ele repousará, notarás no lugar em que ele se deitar. Então achegarás-lhe a ele, descobrirá os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deve fazer. Hasta ese momento, todas las instrucciones de Ruth se las daba Noemí. Até neste momento, todas as instruções que Ruth recebia era de Noemi. Ahora ella quiere que Boaz sea el que le diga lo que tiene que hacer. Agora é Boaz que dirá o que ela deveria fazer. Pero ella tiene que aprender algo. Ella va a tener que aprender algo. Nós teremos que aprender algo. El discípulo nuevo va a tener que aprender una cosa. Sim. O discípulo novo, ele tem que aprender uma coisa. Ella dice así, el Señor va a estar durmiendo. Y tú no vas a ir a despertarle. Tú te vas a ir y te vas a acostar y vas a descansar ahí. E a instrução é, o Senhor estarás dormindo. E você não vai acordar ele. Você vai descansar ali.
Muchas veces las personas que vienen a nosotros están desesperadas. Muitas das vezes as pessoas que chegam até nós, elas estão desesperadas. Su vida está destruida. A sua vida está destruída. Su matrimonio está roto. Seu casamento está destruído. Sus finanzas están rotas. Sua finança está acabada. Y este es un paso muy difícil, pero es necesario. Isso é passo muito difícil, mas porém necessário. Pero tú tienes que decirle a tu discípulo, tienes que aprender a descansar junto al Señor. Temos que dizer aos nossos discípulos, você tem que aprender a descansar junto ao Senhor. En un momento el Señor se va a despertar y va a solucionar todo. Em momento, o Senhor vai despertar e vai te resolver tudo. Pero tú tienes que enseñarle lo que tú ya aprendiste, que a veces nosotros esperamos antes de que el Señor haga las cosas. Porém, nós temos que ensinar a eles aquilo que nós aprendemos. É esperar o Senhor despertar. Porque el Señor no hace las cosas cuando nosotros queremos. Porque o Senhor não vai fazer as coisas quando nós queremos. El Señor hace las cosas cuando, en el mejor momento, Él sabe cuándo hacer las cosas. Porque o Senhor vai fazer as coisas no melhor momento, porque Ele sabe o melhor momento e como fazer. Y todos nosotros, si estamos en el Señor, sabemos que a veces el Señor nos hace esperar, nos tiene esperando. E muitas das vezes a gente fica e a gente não sabe esperar. No, nosotros sabemos como cristianos viejos, sabemos que muchas veces tuvimos que esperar, que oramos y esperamos, y no es que el Señor vino y solucionó al momento las cosas. ¿Me entiende? Ajuda dos universitários. Muitas veces nosotros en nuestra experiencia como cristianos hemos tenido que esperar al Señor. Hemos tenido que esperar una respuesta. No es que oramos y ya está. No, tuvimos que esperar a veces meses, años. Ok. Muitas das vezes nós, como cristão mais experiente, nós sabemos que temos que esperar. Oramos e temos que esperar. E às vezes nós esperamos até anos. Es la verdad. Essa é a verdade. Hay cosas que el Señor nos contesta en el momento y hay cosas que el Señor nos hace esperar. Tem coisas que o Senhor não vai fazer no momento em que precisamos. Nós vamos ter que esperar. Entonces tenemos que decirle a ese nuevo creyente, decirle, mira, tú tienes que aprender a descansar en el Señor. E isso nós temos que ensinar para as pessoas que chegam com sua vida arrebentada, né? Você precisa aprender a esperar. El año pasado, hace un año, cuando estaba trabajando allá en Estados Unidos. Já faz 2 años. 2 anos que eu estou trabalhando nos Estados Unidos. Pero hace un año llegó un muchacho con muchísimos problemas. E há ano chegou uma pessoa, jovem com muito problema. Yo me sentaba con él solo así en mi oficina y era solamente, él se pasaba la hora y media llorando. Eu me assentava com ele no meu escritório e nós passávamos 1h30 chorando. Él estaba llorando la hora y media. E ele estava, o jovem passava comigo 1h30 chorando. Por su vida. Chorando por sua vida. Por su infancia. Chorando pela sua infância. Por su adolescencia. Por sua adolescência. Por su juventud. Por sua juventude. Y por su actualidad. Por su presente. E pelo seu presente. Su vida era un desastre. A sua vida era desastre. Él pensaba en suicidarse todo el tiempo. Ele pensava em se suicidar o tempo todo. Yo tenía que estar con él, escuchar, llorar con él. Eu tinha que estar com ele, escutar com ele, chorar com ele. Conectar con él. Me conectar com ele. Y le decía esto: solamente te pido que seas constante, que vengas. E eu lhe dizia, somente seja constante, venha. Venga, el Señor va a hacer la obra, tú ya empezaste, mantente firme. Venha, constante, o Senhor vai fazer a obra, mantenha-se firme. En un año, em ano, el Señor cambió toda su vida. O Senhor transformou toda a sua vida. Él es otra persona. Ele é outra pessoa. Él es... Él tenía problemas gravísimos. Ele tinha problemas gravíssimos. El Señor sanó y solucionó todo. O Senhor sarou e solucionou tudo.
Problemas muy graves. Problemas muito graves. Ese año que él vino, 2 de sus amigos que murieron de sobredosis de droga. Este ano, 2 amigos dele morreu de overdose, drogas. Él estaba metido en eso. E ele estava envolvido com isso. Y el Señor lo liberó. E o Senhor libertou. Toda su familia está siendo transformada por el poder de Dios. Toda a sua família está sendo transformado pela palavra de Deus. Pero es solamente esto, discipulado, pasar tiempo, sí. E por isso, discipulado é somente isso, passar tempo. Pero yo le tuve que decir, descansa en el Señor. Porém, nós temos que dizer, descansa, espera no Senhor. El Señor ya se va a levantar y va a solucionar todo. O Senhor vai acordar e vai resolver todas as coisas. Amén. Amém? Entonces ahí nos cuenta la escritura que a la medianoche, en el versículo 8 y 9, por favor, apóstoles. Versículo 8 Y 9. Versículo 8 e 9. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, assentou-se, e eis que a mulher estava deitada aos pés. E disse ele, quem és tu? E ele respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque és meu resgatador. Amén. Ella le dice que él es su redentor, su Goel, y le pide que él haga algo, le pide que extienda su manto sobre ella. Ruth disse que ele era o seu redentor e lhe pede algo, estende a tua capa, o teu manto sobre mim. Yo quiero explicarte la figura. E eu quero te explicar a figura. Ele vai nos dar uma ideia do que aconteceu. Él tenía un manto así, algo parecido a esto, estaba durmiendo. Boaz tinha um manto assim, parecido, estava dormindo. Y esto, en el mundo hebreo, significa las alas de Dios, las asas de Dios. E o manto, no mundo hebreu, significa as asas de Deus. Es como si Dios fuera un ave grande, Como se Deus fosse uma ave grande, que te pone bajo sus alas y te protege ahí bajo sus alas. que ele estende as suas asas grande e te protege. Cuando tú te pones el manto, estás poniéndote bajo la protección de Dios. Por isso que quando se põe um manto, está pondo a proteção de Deus. Cuando Ruth le dice eso a él, lo que le está diciendo es que se case con ella. Quando Ruth lhe disse isso para Boaz, ela estava dizendo, casa-te comigo. Es la forma de pedir matrimonio. Esta é a forma de pedir em casamento. Lo normal hubiera sido que él vaya y le diga a ella, cásate conmigo, quiero poner mi manto sobre ti. O normal seria o homem, Boaz, chegar para ela e dizer, casa-te comigo. Lo que ocurría era que evidentemente Boaz era bastante más mayor que ella, bastante más viejo que ella. Isso. O que acontecia era que Boaz era mais velho do que Ruth. Entonces tal vez él no se animó a hacer esto porque se sintió que era muy viejo para ella. Por isso, talvez ele não se animaria a pedir ela em casamento, porque ele era muito mais velho do que ela. Pero ella sí se animó por instrucción de Noemí. Porém, Ruth se animou pela instrução de Noemi e foi a Boaz. Y le dice, ponme bajo tus alas. E Ruth é que pediu Boaz em casamento. Disse, estende as tuas asas sobre mim, Porque tú eres mi redentor. porque tu és o meu redentor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. E isso é o que o Senhor quer fazer com nós outros. Si nosotros estamos dispuestos a revestirnos del Espíritu Santo, Se nós estivermos dispostos a revestir do Espírito Santo, vestirnos, isso, vestirmos do Espírito Santo, si nosotros estamos dispuestos a renovar nuestra mente, se estamos dispostos a renovar a nossa mente, lo que el Señor quiere es tener una relación íntima, matrimonial con o nosotros. que o Senhor quer ter conosco é um relacionamento íntimo, é como um relacionamento matrimonial. Es el relacionamiento del Cantar de los Cantares. E este é o relacionamento de Cantares, do livro Cantares de Cantares. Ahí está la descripción de ese proceso de enamoramiento E isso, lá está escrito esse processo de namoro entre el Señor y el creyente. entre o Senhor,
y nosotros. e nós. Amén. Amém, gente? Minha esposa estava na visão de Ruth. Aleluya. Esto sería muy difícil ahora desarrollar todo, pero solamente quiero cerrar esta parte Seria muito difícil dar todo. porque es muy grande y muy profundo. O texto, os 2 capítulos são muito profundos e eles só querem encerrar dando algo. Entonces, lo que yo quiero que miremos el capítulo 4. Nós vamos frisar o capítulo 4. Y ahí en el capítulo 4 nos cuenta que Boaz quiere redimir, quiere casarse, pero por los derechos legales había una persona que tenía más derecho que él. O capítulo 4 diz que Boaz, ele queria se casar com Ruth, porém tinha alguém que tinha o direito a mais sobre Ruth. Entonces ahí nos cuenta la Biblia que Boaz tomó la decisión de resolver el problema de Ruth. E então o capítulo 4 nos conta que Boaz, ele tomou a decisão de resolver o problema de Ruth. Y dice que él fue el capítulo 4 dice que fue a la puerta de la ciudad donde estaban los ancianos que juzgaban la ciudad. O capítulo 4 diz que ele foi às portas da cidade onde estavam os anciões, reuniu os anciões que julgavam a cidade. Y dice que él ahí habló con esa persona que tenía más derecho que él. E ele falou com essa pessoa que tinha mais direitos de Ruth do que ele. Y él le dijo, mira, si tú quieres puedes casarte, pero si tú no quieres yo me voy a casar con E ella. então ele disse, olha, se você quiser, você pode casar com ela. Porém, se você não quiser, eu quero casar com ela. Y quiero mostrarte, por favor, ahí un pasaje. E eu quero te mostrar uma passagem. Entonces, en el versículo 5, Capítulo 4:5. Capítulo 4, verso 5. ¿Puede leer, por favor, apóstolo? Olha o texto. Hasta el 7, 5 al 7. Capítulo 5, 4, do verso 5 até o versículo 7. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da tua mão, a terra da mão de Noemi, também tomarás na mão. Tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a mim. Redime tu o que me cumpre resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outro, o costume em Israel, quando o resgatador permutas o que queria confirmar qualquer negócio que tirava o calçado e dava ao parceiro. Assim se confirmava o negócio. Yo quiero explicarte esta imagen porque es muy importante. Eu quero te explicar essa imagem porque é muito importante. Me interesa mucho explicarte el tema de la sandalia que entrega él. Me interessa muito te explicar o tema de tirar as sandálias e te entregar. ¿Quién tú te acuerdas en la Biblia que fue el primero en tirar las sandalias? Quem que você recorda que foi o primeiro a tirar as sandálias na Bíblia? Moisés. Muy bien. Muito bem. ¿Quién más? Quem mais? Josué. Josué. Muy bien. Muito bem. ¿Quién más? Quem mais? No importa, hay otros, pero no importa. Ya entendieron. Já entenderam? En el mundo hebreo, sacarte las sandalias, tirar tus sandalias, significa renunciar a tus derechos. No mundo hebreu, tirar as sandálias significa renunciar aos seus direitos. Ya no voy a caminar como yo quiero. Já não vou andar como eu quero. Ya no voy a andar con quien yo quiero.
No voy a andar con cualquiera que yo quiera. Eu não vou andar com qualquer que eu queira. Yo renuncio a esa libertad que tengo Eu renuncio a essa liberdade que eu tenho, por amor. por amor. Y me gustaría cerrar estos días de capacitación con este pensamiento. Eu quero encerrar esse momento de capacitação com esse pensamento. Ruth se convirtió en la bisabuela del más grande rey de Israel. Ruth se converteu e tornou-se avó do maior rei de Israel. Ruth es un ejemplo para nosotros que nos enseña que no importa de dónde venimos, que no importa cuál es nuestro país, si somos pobres. Ruth era um exemplo para nós que não se importa de onde é que nós viemos, quem nós somos, que país, se somos pobres. Ruth nos enseña que nuestra determinación, nuestra constancia, en definitiva, nuestro carácter va a hacer toda la diferencia. Ruth, ela nos ensina que a nossa determinação, a nossa constância, o nosso caráter faz toda a diferença. Pero es muy importante que entendamos esta imagen. Porém, isso é muito importante que nós entendamos essa imagem do texto. Porque es muy difícil para Dios guiarnos si nosotros no renunciamos a nuestros derechos. Porque é muito difícil para Deus nos guiar se nós não renunciarmos os nossos direitos. Si para ti tus sueños son lo más importante, Dios no puede mostrarte los sueños que Él tiene para ti. Se para nós os nossos sonhos são muito importantes, Deus não pode nos mostrar os sonhos que Ele tem para nós. Si para ti tu familia, tu país es lo más importante, se para nós a nossa família, o nosso país é o mais importante, es difícil para Dios pedirte que vayas a otro lugar a servirle. É difícil para Deus te pedir para você ir em outro lugar para servir a Ele. Porque va a entrar en un conflicto. Porque você vai entrar em um conflito. Y el Señor no quiere eso. E o Senhor não quer que você viva em conflito. El Señor te ama. O Senhor te ama. Pero el Señor está esperando hombres y mujeres que estén dispuestos a entrar en el proceso del discipulado. Porém, o Senhor está esperando homens e mulheres que estão dispostos a entrar no processo do discipulado. Jesús quiere ser tu maestro. Jesus quer ser o teu mestre. Él quiere discipularte. Ele quer te discipular. Tal vez tú estás diciendo, ¿cómo yo voy a discipular si nadie me discipuló a mí? Talvez você esteja dizendo, como é que ele vai me discipular se ninguém me discipulou? ¿Cómo yo voy a discipular a alguien si nadie me discipuló a mí? Você talvez esteja dizendo, como é que eu posso discipular alguém se alguém nunca me discipulou? Yo quiero decirte que cuando tú renuncias a tus derechos, Eu quero te dizer, quando você renuncia os seus direitos, cuando uno entiende lo que es el discipulado de Jesús, e quando você entende o que é o discipulado de Jesus, Jesús mismo quiere discipularte. Jesus mesmo, Ele próprio quer te discipular. Para romper una línea que venimos arrastrando de esa falta de discipulado muchas veces. Para romper uma linha que vem prosseguido muitas das vezes pela falta de discipulado. Entonces, en mi caso, muchas cosas que yo hice por las personas, nadie hizo por mí. Em meu caso, muitas das coisas que eu fiz e disse para as pessoas, ninguém fez por mim. Pero el Señor la hizo por mí. Porém, o Senhor fez e me ensinou. Pero tiene que haber una entrega incondicional. Por isso, para que isso aconteça, tem que haver uma entrega incondicional, uma entrega total. Para mí fue muy difícil renunciar a mi trabajo secular. Para mim, foi muito difícil renunciar ao meu trabalho secular. Yo trabajaba desde los 17 años hasta los 40 y pocos años. Eu trabalhava desde os 17 anos até os 40 e poucos anos. Estaba en el ministerio, pero también tenía mi sueldo, mi trabajo. Eu estava no ministério, mas eu também tinha o meu trabalho.
Y cuando Dios me habló de dejar todo para la obra, fue muy difícil. E quando o Senhor falou, deixa tudo para me servir na obra, foi muito difícil. Yo decía, ¿cómo voy a vivir? E eu dizia para ele, como é que eu vou viver? ¿Cómo voy a seguir manteniendo mi calidad de vida? Como é que eu vou seguir mantendo a minha qualidade de vida? Tengo una esposa, unas hijas, una casa que mantener. Tenho uma esposa, tenho filhas para manter, tenho uma casa para sustentar. Pero Dios me dijo que si yo quería servirle tenía que renunciar a todo. Porém, o Senhor me disse, se você quer me servir, você precisa renunciar a tudo. Tienes que confiar en mí. Você tem que confiar em mim. Si yo te llamo, yo te voy a sostener. Se eu te amo e eu vou te sustentar. Y fue una lucha. E isso foi uma luta interna aqui para mim. Fueron largas conversaciones con mi esposa. Foram várias conversações com minha esposa. Era una decisión difícil. Era uma decisão difícil, tanto para mim como para ela. Pero cuando yo di el paso de renunciar a mi trabajo, dejar mi último trabajo, Porém, quando eu dei um passo de deixar o meu trabalho, se empezaron a abrir puertas en las naciones. e Deus começou a abrir porta para mim nas nações. Y me empezaron a invitar a las naciones a enseñar, a ministrar. E Deus começou a me enviar nas nações para ensinar, para ministrar. Pero fue también una renuncia, porque yo sabía que iba a estar lejos de mi casa, iba a estar lejos de mi familia. E isso também para mim foi uma renúncia, porque eu sabia que eu estaria longe da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Y Jesús dice así, si alguno ama a su padre o a su madre o a sus hijos más que a mí, no puede ser mi discípulo. E Jesus disse, se alguém ama os seus pais, os seus filhos, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Si alguno ama su vida, su propia vida, más que a mí, no puede ser mi discípulo. E Jesus também disse, se alguém ama sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Es una decisión muy seria. Isso é uma decisão muito séria. Yo estaba en Brasil, ministrando en Pires do Rio, Eu estava no Brasil, ministrando em Pires do Rio, y un pastor amigo mío europeo estaba enseñando y yo estaba ahí sentado recibiendo. um pastor amigo meu europeu estava lá ensinando e eu estava sentado escrevendo. Y él contó su testimonio, E ele então contou seu testemunho. cómo Dios le habló que él tenía que entregarle su hijo a él, Como Deus falou para ele que ele tinha que entregar os seus filhos, su hijo mayor. seu filho primogênito, maior, para servi-lo. Y ese hijo fue como misionero muchos años al extranjero. E esse filho foi como missionário muitos anos no estrangeiro. Y él nos contó cómo su corazón se rompió, se quebró cuando tuvo que entregar ese hijo. E ele contou quando foi dolorido para o seu coração entregar o seu filho primogênito. Y yo he pasado por la misma situación. Mis padres viven hace más de 20 años en Israel, E eu estou passando pela mesma situação. porque mis padres viven hace más de 20 años en Os meus Israel. pais vivem mais de 20 anos em Israel. Y yo muchas veces sentí esa carencia, esa falta de ellos. E muitas das vezes eu sinto essa carência, essa falta dos meus pais. Pero hubo una vez específica cuando yo estaba muy triste porque sentía mucha saudade y extrañaba mucho a ellos. Em uma vez específica, eu estava muito triste porque eu sentia saudade deles. Y un amigo mío de otro estado me mandó un WhatsApp E um amigo meu de outro estado me mandou uma mensagem de WhatsApp. y me dice, Pastor Marcelo, Disse, pastor Marcelo, el Señor sabe que tú sientes esto, saudade por tus pais, o Senhor sabe que você sente saudade dos seus pais. pero vos estás en el lugar que tenés que estar Porém, você está no lugar que tem que estar. y tus padres están en el lugar que tienen que estar. E os teus pais estão no lugar que tem que estar. Entonces tenga paz, ten paz, porque el Señor va a recompensar tu sacrificio. Então tenha paz, porque o Senhor vai recompensar o seu sacrifício. La vida verdadera del cristiano es una vida de altares. A vida verdadeira do cristão, ela é uma vida de altares. El altar es un lugar de muerte. O altar é um lugar de morte. El altar es donde tú vienes y dejas todo. O altar é o lugar onde você vem e deixa tudo. Cuando tú te entregas
incondicionalmente al Señor, el Señor puede hacer maravillas con tu vida. Quando você entrega incondicionalmente ao Senhor, Ele pode fazer maravilhas na sua vida. A mí me costó mucho decidirme. A mim custou muito decidir isso. Tenía mucho miedo, Tinha muito dinheiro. mucho miedo, Muito dinheiro. miedo. Medo. Tinha muito medo. Dinero estaría bom. Sim. Se tivesse dinheiro, muito dinheiro, que estaria bom. Tenía mucho miedo, Eu tinha muito medo de tomar essa decisão. pero sinceramente fue la mejor decisión que yo tomé en la vida. Porém, sinceramente, foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Esos primeros años cuando empecé a... Esos primeros años cuando empecé a viajar, Os primeiros anos, quando eu comecei a perseverar, os primeiros anos, quando eu comecei a viajar, sentía mucha saudade de mi familia. quando eu estava viajando, eu sentia muito saudade da minha família. Porque nosotros siempre hacíamos las cosas juntos, empezábamos las iglesias juntos, trabajábamos juntos. Porque a minha família, nós sempre fazíamos as coisas juntos, ia trabalhar junto, ia para a igreja junto, fazer programação juntos. Y de repente yo estaba viajando solo. E de repente eu estava viajando sozinho. Y mi esposa se quedaba con mis hijas porque eran pequeñas, E a minha esposa ficava com as minhas filhas, porque eram pequenas. estaban estudiando. Minhas filhas estavam estudando. Entonces un día yo estaba así en una iglesia ministrando E um dia, então, eu estava numa igreja ministrando, y una sierva de Dios vino hacia mí y empezó a darme una palabra. e uma serva de Deus veio até mim e começou a me dar uma palavra. Y dice, Pastor Marcelo, dice, Pastor Marcelo, yo todavía no era obispo, era pastor. naquela época eu não era bispo, eu era pastor. Y él dice así, el Señor conoce tu corazón, O Senhor conhece o teu coração. tu deseo es servir con tu familia. O teu desejo de servir a Ele com sua família. Pero este tiempo Dios está trabajando en tu corazón. Porém, neste tempo, Deus está trabalhando no teu coração. Este tiempo es necesario. Esse tempo de solidão é necessário. Pero Dios te va a conceder el deseo. Porém, Deus vai te conceder o seu desejo. Y en el futuro tú vas a servir con tu familia. E no futuro você vai estar servindo com sua família. Yo quiero, no sería imposible explicarte Eu digo que é impossível explicar todos los milagros que ocurrieron estos 2 últimos años en mi vida. todos os milagres que ocorreram nesses 2 últimos anos da minha vida. Nosotros estamos como familia, todos con papeles legalmente, sirviendo al Señor en Estados Unidos. Todo nós, minha família, estamos todos com os vistos, os documentos necessários para servir a Deus nos Estados Unidos. Dios cumplió la palabra que me dio años atrás. Deus cumpriu a sua palavra que me deu em um tempo Anos atrás, atrás. anos atrás. No tengas miedo de poner todo en las manos de Dios. Não tenha medo de pôr tudo nas mãos de Deus. Mis sueños, todos mis sueños son muy pequeños con las cosas que yo estoy experimentando ahora. Todos os meus sonhos são muito pequenos diante das coisas que Deus tem para mim. Entonces ahora yo estoy viviendo algo maravilloso y disfruto muchísimo de estar en esto. E hoje eu estou vivendo algo muito maravilhoso. E eu desfruto muito do que estou vivendo. Pero todo empezó con un altar. Porém, tudo começou com um altar. Un altar de entrega incondicional. Um altar de uma entrega incondicional. Amén. Amém? ¿Oramos? Vamos ficar de pé para nós orarmos?